hoje nós temos a apresentação do seminário do professor Roberto Bricenha, que é dentro do contexto de uma cátedra do IEAT, né, que é do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG, e que é um programa, um projeto que chama CALAS. E esse CALAS é um projeto financiado pelo governo da Alemanha sobre América Latina, né? Estudos relacionados à América Latina. Fica sediado lá em Guadalajara, participam umas 4 ou 5 universidades alemãs e várias universidades latino-americanas, né? E aqui na UFMG a gente conseguiu ter um financiamento de uma cátedra anual por 3 meses, que vem alguém que é selecionado através de um processo aí, que acontece todo ano, para ficar com a gente durante um período de 3 meses, né? O último foi o Ailton Krenak e o penúltimo foi o professor Roberto. Agora, aí no período ele não pôde vir aqui presencialmente, né? Por causa da pandemia, né? E aí nós conseguimos, graças à boa vontade dele, que está nesse momento radicado lá em Fortaleza, então ele saiu lá na praia para vir aqui para poder nos dar essa apresentação, né? E aí eu vou pedir para a professora, só mais uma coisa, quem que era o anfitrião do professor Roberto? Era o Braulio, o professor Braulio, né? E que foi recentemente para os Estados Unidos, né? E aí a Ludmila topou assumir essa responsabilidade de organizar as atividades do professor Roberto aqui durante essa semana. E aí eu chamo Estevam, também, que eu não disse. Obrigada. Bom, o professor Estevam é o coordenador do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, que fica na Unidade Administrativa 3, nosso vizinho no Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública. Para quem não me conhece, meu nome é Ludmila Ribeiro, eu sou professora do Departamento de Sociologia e sou uma das pesquisadoras do CRISP, e estamos aqui hoje para receber o professor Roberto Bricenha Leon. O professor Roberto Bricenha Leon é professor da professor de Sociologia da Universidade Central da Venezuela e professor visitante da Universidade Federal do Ceará. Ele também é diretor do Laboratório de Ciências Sociais, LACSO, e do Observatório da Violência da Venezuela. Ele foi pesquisador e professor visitante de diversas universidades no mundo inteiro, entre as quais eu gostaria de destacar a Universidade de Sorbonne, na França, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, e o Wilson Center for Scholars, em Washington. Ele possui mais de 200 artigos publicados, diversos livros, e é um dos maiores especialistas em violência e dinâmica urbana na América Latina. Para nós é realmente uma honra e um prazer imensurável tê-lo aqui, professor Roberto. Temos aqui vários alunos do programa de pós-graduação em Sociologia, tanto eu quanto o professor Cláudio Beato, que é o coordenador do CRISP, sempre damos os seus textos para que eles possam ler e entender um pouco sobre a dinâmica de violência e o contexto urbano na região. Então, realmente para nós uma honra tê-lo aqui falando presencialmente para essa turma. A palavra é toda sua. Muito prazer, professora Ludmila, professor Estevam, sua generosa apresentação. Prazer para mim, uma honra poder compartilhar hoje com vocês e esta semana, depois outros dias com os outros grupos. Primeiro que tudo, peço desculpas com o meu português. Eu tentava melhorar, mas o isolamento da pandemia não ajudou. Não ajudou, na verdade. Era uma das metas mas não ajudou. Não? Então, bom, com muito prazer vou apresentar algumas ideias do que é trabalho, estas conexões, tentando dar uma introdução, porque entendo que tem muita variação profissional no grupo, muitas perspectivas distintas, profissionais. Então, vou tentar colocar uma coisa. Acho que aqui estou com bom, não? Não. Pode passar no teclado. Ou no teclado.
É interessante quando uno vê tudo que foi a história, o análise da cidade. A cidade é um espaço da civilização propriamente dita. Todo mundo da vida civilizada, do protocolo, da etiqueta, das boas morais. É interessante isto porque o término a palavra que se utiliza de muitas línguas, não? Urbanidade, se utiliza português, mas vem do urbe, vem da cidade, não? Mas o mesmo no espanhol, é o mesmo no inglês, urbanidade, não? Por quê? Porque bom, uma vida civilizada era a vida da cidade, então isso dava uma perspectiva distinta na visão, não? Mas na verdade o que uno pode falar é que o que é importante na cidade é que a cidade era o espaço, o lugar da segurança e dos direitos. Era a visão que existiu por muito tempo, por muitos séculos, não? Com segurança, porque tinha o Estado que monopolizava a violência, então se dava um certo controle, não? Porque também tinha a existência de terceiros, não? De juízes, que podiam dar resolução aos conflitos entre as partes, não? E muito do que foi, quando uno vai à migração rural urbana, tive muitas coisas. Tentava buscar o trabalho livre, no sentido capitalista do conceito, mas também buscava direitos. Uma população que buscava educação, que buscava direitos, não? Eu lembro o início da minha carreira, pesquisa de sociologia, que fazia entrevistas com pessoas que chegavam acabavam de chegar na cidade de Venezuela e buscavam isso, não? Lembrava depois, quando começaram a trabalhar, buscavam quê? Buscavam, ficava perto da escola, ficava perto do hospital, mas também o trabalho, mas também a possibilidade de ter liberdade, porque era a saída do mundo rural controlada por os coronéis, controlada por os grupos que não tinham possibilidades de ter direito. Então, a cidade representa tudo isso. Mas, também, depois, a cidade virou o lugar da violência. Quando uno analisa os dados da violência na América Latina, e muito do mundo, o primeiro as cidades. São as cidades, não? A maior concentração da criminalidade, de homicídios, não? O crime é nas cidades. E tem dados que podem mudar um pouquinho de uma cidade a outra, mas todos são nas cidades da América Latina e da América, em geral, em comparação com outras cidades. Bom, isto dá tudo para tudo que foi uma coisa importante na América Latina. Isto são os últimos dados, a compilação que faz Inside Crime, mas que colaboramos muitos, não? Bom, são todos os países, uns têm mais, outros têm menos, mas a violência e os homicídios é um sujeito da América Latina e da América em geral, mas da América Latina também em particular, não? E tem muitas diferenças. Bom, pro ano passado, o mais violento é Venezuela e Jamaica, não? E os anos anteriores tinha uma presença da Venezuela, Honduras e Salvador, não? Mas isto é uma coisa nova, porque há 20 anos, não? O maior problema era a Colômbia, não? E o que mudou totalmente, não? E foram outros países, não? Que estão e que miraram naquela, não? Depois vamos a falar um pouquinho sobre alguns detalhes de isto, não? Mas quando você vai, pega e começa a olhar todos os países, não? A violência é um sujeito urbano, um sujeito nas cidades, não? Tem algumas diferenças, não? E tem maior presença rural no caso da Colômbia, que tem alguma coisa por a guerrilha, por paramilitares, mas mesmo assim, quando coloca uma análise geral, a cidade é muito mais importante, não? Claro que mudou, não? Medellín já não tem
uma taxa de 180, não? Tem 23, mas ainda é mais importante que nas áreas rurais. Então, para mim, o que foi a pergunta por algum tempo, e que chegou a várias pesquisas, e uma delas, um dos livros que tem aí para a biblioteca, a pergunta era como da sociologia pode fazer uma interpretação? A cidade pode ser causa, ou é só um cenário, um lugar, um espaço onde ocorrem as coisas. A percepção daquilo, as aproximações da sociologia mudam, tem algumas vezes algumas teorias, outras, não fica muitas vezes uma interpretação bem clara como aquela, não? Mas acho que é um ponto importante de reflexão para poder fazer teoria e teorizar sobre, não, as explicações possíveis, não? Bom, do modo geral, é possível falar que tivemos na história da sociologia duas grandes interpretações. Uma primeira interpretação na primeira parte do século passado, e ao final do século mudou para outras interpretações, e dá uma diferença importante entre um e outro lado. No início do século, tive muito uma explicação que foi com muita influência da escola de Chicago, da escola de sociologia de Chicago, não? E que tem muito a ver com a falta, a carência de socialização, não? Dos indivíduos, e tem muito a ver com o crescimento das cidades dos Estados Unidos, a migração dos estrangeiros para os Estados Unidos. Tem uma interpretação, e a interpretação que uno pode conseguir Robert Parker, ou a interpretação que tem a discussão de transição que faz Robert Redfield do rural para o urbano, ou da tradição para a modernidade, não? Ou mesmo a interpretação que tem a ver com a densificação de outras coisas que tem Louis Wirth, não? Mas era como o início. Então tem, não tudo o mesmo aqui, não? Mas como geral uma visão. Mas outra mudou, não? Para o final do século, e depois, sobretudo, do incremento da violência dos anos 80, toda a explicação tinha a ver com a pobreza e com a desigualdade. E as teorias colocavam aquilo. E tudo morava discussão sobre aquilo. O problema era a pobreza e a desigualdade. Mesmo que tem algumas pessoas que não concordavam, não? Mas que aquilo era como o dominante, não? Eu lembro um artigo muito antigo de Alba Sanguari, de outra pessoa, sobre a pobreza e o norte, publicada nos cadernos de saúde pública. Já não, pobreza não, vamos analisar. Mas não era o dominante era outro, não? Aquela era boa, você discordante, não? Porque é aquela, não? Mas é verdade que as cidades mostravam, não, uma desigualdade bem forte, e aquilo está. Mesmo assim, não temos uma explicação na sociologia ou na psicologia porque a desigualdade pode ser causa da violência. Não temos uma explicação teórica, conceitual do comportamento que verdadeiramente como pode se colocar aquilo, não? Bom, que coisa importante aqui de ver, não? Olha, o que aconteceu na segunda metade? Por que o cambio daquelas tão importantes na interpretação? Olha, que uma das coisas importantes é que tivemos uma mudança bem importante na população urbana, e que temos que ver com a quantidade das pessoas e a velocidade da urbanização. Porque não é só a quantidade é importante. E muitas vezes, quando uno fala, as comparações na sociologia se faz com porcentagens de população rural, porcentagens de população rural. Você poderia
As porcentagens, bom, pode dizer, South América, não? América do Sul, tinha no ano 50 42% da população urbana. E no ano 2000 tinha 79%. Bom, quase o duplo, não? Mas estamos falando que mudou de 48 milhões para 279 milhões. Estamos falando naquele momento de mais de 230 milhões de pessoas novas nas cidades. Isto é uma quantidade muito grande para a construção de moradias, de hospitais, de escolas. Não? Então, não é só porcentagem, a quantidade mesma dá uma diferença. Então, isto marcou muito, não? As cidades da América Latina, e o que aconteceu, e o crescimento. Os Estados Unidos também, o Norte América também tinha, mas o crescimento não foi tão grande. Não só do ponto de vista da porcentagem, também do números absolutos. Bom, é difícil o trabalho da explicação, a discussão sobre como a cidade pode ser causa. Não? Lembro que na apresentação deste, um amigo da França, lembrava para mim o texto, o famoso texto de Henri Lefebvre, não? Sobre o direito à cidade. Bom, a cidade é sua expressão no território da sociedade. Então, não tem jeito que a cidade possa ser causa. A cidade é só uma expressão. Não? Bom, aquilo é verdade, do ponto de vista geral, macro-social. Mas quando é muitas coisas a nível micro-social, como uma coisa realidade. Mas tem que analisar. Não? Bom, quem? Bom, o ambiente construído dá umas condições particulares do comportamento. Não? Uma rua estreita, sem iluminação. Não? Então, é muito mais fácil, não? As oportunidades do crime que uma rua, não? Que não é estreita, que é ampla, não? Que permite ação, não? Que permite a visão, que tem iluminação. Não? Ou mesmo o desenho. Qual foi a razão por a qual, não? O barão Haussmann, no Paris, mudou todo o centro depois da Comuna? Todo aquele boulevard do país, os diagonais, tudo aquilo, não? O senso daquilo é controle político, controle social, não? Ação dos militares, ação da polícia, não? Bem, é que nossas favelas, muitos deles, como pode chegar, como pode entrar aí, não? Chegar a polícia, como pode entrar? Não, é bem difícil, complicado. Condições que dão oportunidade. Bom, então pode ser. Pode ser que tenha umas condições e isto que pode ajudar. Mas tudo muito disto é oportunidades do crime na dimensão mais microsocial. A visão como causa, na sociologia tive outras explicações que mudaram, que foram muito no tempo. Muito dos Estados Unidos, não? A explicação da causa é bom. Isto é um clássico no que é a sociologia funcionalista dos Estados Unidos, os divórcios. Não? A explicação é se as cidades têm mais divórcios, não? Que tem na área rural. Então, os divórcios dão muita disfuncionalidade da família, e disfuncionalidade da família é causa do crime. Então, é uma conexão. Não? Isto mesmo. O outro que é o que eu falei já, que é a pobreza e a desigualdade. É interessante porque isto que foi ao final do século passado foi uma das teorias que teve um sucesso muito grande e mesmo muitas teorias que têm uma inspiração marxista, mas também no Banco Mundial, não? Então tem uma condição muito distinta do ponto de vista ideológico, mas a explicação era pobreza e desigualdade, tudo, mas como aquilo conseguia, tinha alguma possibilidade de associação, mas não todas também. E outra visão que vem mais a causa do ponto de vista da institucionalidade. Da institucionalidade na concepção da sociologia e da economia. Institucionalidade, não? Na visão das regras do jogo, de acordos, do pacto social,
de encontrar. E é isso que está muito, que está as teorias, bom, está Merton na sociologia, Coleman na sociologia, ou do ponto de vista da economia e da ciência política, Douglas North, o prêmio Nobel da Economia, com toda a sua visão da violência e institucionalidade, o Armstrong, do ponto de vista da teoria política, é aquilo que chamam institucionalismo ou novo institucionalismo na criminologia. Bom, eu vou apresentar então, como fazer. Eu me perguntava, como posso fazer uma comparação para ter uma certa ideia, não? Num período mais ou menos curto, não? Mas não tão curto, pode dar para ver a validação ou da teoria da pobreza ou da institucionalidade. Estou colocando aquele, um trabalho publicado, e tentei, como posso explicar as taxas de homicídios tão diferentes de 3 países vizinhos? Mais vizinho da Venezuela, não? Que era, não? A Colômbia teve uma queda na taxa de homicídios bem importante naquele período. Na Venezuela, que é a linha cinza, tive um ascenso bem importante. E depois foi mais importante ainda. Mas aquele é o período da primeira década do século. E o Brasil, quase o mesmo, a taxa de homicídio negativa, não? Então tem 3 comportamentos, não? Depois de ver muitos países, tem 3 comportamentos bem distintos, não? Que podiam, para mim, tentar fazer alguma compreensão das possibilidades de explicação, não? De um comportamento da violência tão diferente, não? Nos 3 países. Como pode ser? O que aconteceu, não? Que deu esta diferença? Bom, eu peguei os dados, não? Eu vou apresentar algumas das variáveis, não todas, mas tentando ir analisando e fazendo comparações e análises sobre isso. Bom, o primeiro é a pobreza. A linha preta é a média da América Latina. Bom, naquele período, um período onde a pobreza diminuiu na Colômbia, na linha laranja. Diminuiu no Brasil e diminuiu na Venezuela. Não tem diferença nos 3 países. Então não tem associação. Porque todos nos 3 países, com os dados oficiais dos 3 países, é o mesmo. Não? Então a pobreza não mudou. Bom, foi um período que tem muito, foi o período da bonança das commodities, que tem muito dinheiro para toda a América Latina, muitas políticas sociais, não, tudo, é baixou. O segundo é desigualdade, tomando o coeficiente de Gini. O coeficiente de Gini não é perfeito, na verdade não tem indicador perfeito para coisa nenhuma, não? Mas, bom, é um bom indicador, não? Mais ou menos estabelecido por todos, não? E que pode haver um. Bom, no caso do Brasil, baixou, mas tinha a maior desigualdade e baixou, mas não muito, mas baixou. Não? No caso da Colômbia, tive um comportamento irregular nos anos 2010, não? Mesmo a desigualdade subiu, mas depois baixou. Não? Em comparação com o pico mais grande da taxa de homicídios, que foi nos anos, fim dos anos, tem 2 picos lá, mas aqui nos anos 90, muito dos anos 90 foi o momento onde a guerrilha colombiana virou para ações urbanas, não? E teve muita presença nas cidades, não? E depois teve aquela pico também, que aquela
cima, que no gráfico anterior, não? Que foi o momento dos pactos com a guerrilha, não? E que foi um momento que deram um território muito grande para o controle da guerrilha, que muito. Mas aqui, você vê, e na média da América Latina, né? A Venezuela, né? Baixou, e foi onde mais baixou. Tinha já menor desigualdade, o início do período, que é o mais longo aqui, quase 20 anos, coloquei lá, e depois baixou, e baixou ainda mais que todos os outros três. Então, não tem muitas diferenças do comportamento também, não. Aqui com o mesmo efeito da bonança das commodities, não? Dos preços das commodities, tive muita distribuição em todos os países. Coloquemos a outra. Desemprego. Bom, se você pega o desemprego, vão ter um comportamento mais irregular. Todos esses dados, que são dados da CEPAL, do ECLAC, do CEPAL, são basados nos surveys de hogares da famílias, não? De todos os países. E o desemprego é medido como búsqueda de emprego, não? Que é a forma clássica da medição disso, não? Então tem isso, não? Mas o comportamento, não foi muito diferente. A segunda parte do gráfico, não? Que é propriamente a primeira década do século, todos os países têm uma baixa. Os países analisados, mas também a linha preta, são todos os países da América Latina. Tudo baixou. Então, também não dá desemprego. Pegamos uma outra variável. Todas estas variáveis são das teorias mais de pobreza ou desemprego. Pegamos uma outra variável, que é o Estado do Direito. E aqui tem uma diferença bem grande. Isto são dados do Rule of Law, é um indicador dos indicadores. Então, esse é um indicador que tem este projeto que se trabalha com isso. São mais de 70 indicadores de todos os países que fazem uma conexão para conseguir só um dado do que pode ser. Não? O que aconteceu? Não? No Brasil, depois dos anos 2005, 2006, 2008, 2010, não? Subiu o Estado do Direito, a institucionalidade, a justiça, o respeito por juízos, o processo. Não é perfeito. Está falando que melhorou. A percepção de melhoria em relação a esta tabela ainda não está. Estamos 50% de todos os. A pesquisa sobre o Rule of Law é feita. Acho que agora são 120, 112 países. Né? Mas Colômbia também mudou muito. Né? Subiu. E a Venezuela baixou. Então, o que uno pode encontrar com a comparação entre isto. Deixa eu posso voltar? Não. Ok. Aqui está a taxa de homicídios. Bom, a diferença é uma correlação inversa entre as taxas de homicídios e o que é o Estado de Direito. Bom, naquele estudo também hicimos uma análise de trajetória, ou path analysis, e quando uma faz uma análise, o que consegue uma ao final? Que a contribuição para a explicação da taxa de homicídios, não? Do Estado de Direito, do Rule of Law, é muito maior
que a contribuição de todas as outras variáveis que temos. Isto é uma análise sobre como esta metodologia. Então, bom, para nós, o que tentamos com o nosso trabalho é a relevância da institucionalidade do pacto social para a análise do que acontece com a violência e as políticas que temos que ter. Bom, isto foi no ano Rule of Index de 2015, que tem uma relação anterior aos dados. Ainda a Venezuela fica muito no último lugar. É interessante esta comparação com outros países. Bom, o que é importante que eu gostaria de destacar é que a institucionalidade é Estado de Direito, rule of law. Não é mão dura, não é punho do ferro, não é mano dura, iron fist, não. É ação violenta da polícia, não? Ação criminal da polícia, não? Que é muita associação que tem com o que é a mano dura, não é institucionalidade, é tudo o contrário, é a quebra da institucionalidade. A ação criminal da polícia, não? O que produz é uma quebra da institucionalidade ainda maior, porque quem tem que seguir as leis de normatividade quebra, então é muito maior. Como pode compreender que o criminoso não aceita a lei, mas quando o policial não faz, não? O impacto na sociedade é muito maior. É só destacar uma pequena coisa, não? Naquela primeira década, que tive aquele incremento tão forte dos homicídios na Venezuela e uma queda tão grande da institucionalidade, e que foi o período, a primeira década foi o período de história que a Venezuela teve a maior riqueza de toda a história do país. A maior riqueza de toda a história, concentrada naqueles anos. Mas, mesmo assim, é uma riqueza que ademais tive distribuição. Foi uma distribuição a mãos cheias, e não só na Venezuela, no resto da América Latina. Chávez fazia doações para os pobres de Nova York ou de Londres. Mas tá, dava dinheiro para aquilo. Então, tudo aquilo aconteceu no mesmo momento que tínhamos o maior incremento dos homicídios. Então, para mim, o ponto que eu quero fazer não tem que ver com a riqueza da sociedade, não tem que ver com a pobreza, tem a ver com outras coisas, e por isso precisamos aprender também dos países que têm pouca criminalidade, poucos homicídios, na América Latina e também nos países da Ásia e do outro lado. Bom, o segundo estudo eu vou mais eu pegou uma ideia clássica da sociologia. Alguns de vocês conhecem, mas o professor Beato tem uns trabalhos trabalhado sobre isto já nos seus trabalhos, seus livros. Bom, o que faz Burgess no estudo da família? Ele coloca as 5 áreas urbanas concêntricas, um modelo muito simples, mas que tem que ver mais ou menos com a cidade americana. E que fala ele ao final? Bom, são áreas distintas da cidade, e aquelas áreas distintas da cidade têm famílias distintas e tem também criminalidade diferente. Mas então a explicação tem que ver com o modelo da organização da cidade, do momento da cidade. Bom, na verdade é que a cidade não é uma. Isso não existe. Não existe nos Estados Unidos, não existe na Europa e não existe também não na América Latina, não? Muitas pessoas falam, muito bom, não? Na Europa não é o mesmo, não? Na França não é o mesmo, não?
Ou sim, não é o mesmo país, mas sim é. Porque o que acontece é que não é a cidade, não? A revolta dos Chile Jacket amarelos na França, não lembro o nome. Colete amarelo. Colete amarelo, não? Onde aconteceu isso? Não? Onde foi aquela? Bom, isso foi na banlieue, não? Fora do Paris. Não se analisa como Paris, mas é Paris, é a área da exclusão, não? Que tem uma outra coisa, mas bom, não é, a cidade não é uma, é muita. Bom, eu tentei fazer uma coisa, não? Eu peguei meus trabalhos e meu conhecimento da cidade para tentar colocar, bom, como podemos fazer uma pequena interpretação, não? Das diferenças das áreas urbanas e alguma pequena associação com isso. Eu coloquei uma coisa, não? Para colocar uma análise das áreas urbanas da América Latina. Bom, minha proposta é colocar 5 áreas para os análises. 5 áreas, não? Que acho que são diferenciadas. Não são exatamente o mesmo nas todas as cidades, mas acho que dá para combinar. Qual é a primeira? A primeira é o centro urbano tradicional, que fica misturado. O centro urbano tradicional das nossas cidades tem um crescimento e tem uma relação, uma visão, uma legalidade, não? Que é aceita e que dá uma muito misturado, não? Muito misturado nas cidades, mas que dá uma. Tem uma segunda área, que é a área da urbanização formal, que tem uma produção privada. Isto dá um crescimento das cidades. Nos anos 70, uma urbanista americano, Peter Amato, ele colocou muito sobre o movimento das élites e o crescimento das cidades. E o movimento das élites fazia o que foi o processo de urbanização privada, não? Que colocava as élites a mudar para fora do centro da cidade, e a cidade crescia para lá. Iba crescendo para lá, para onde mudava a élite e tinha uma produção privada e vagando, não? Isto tem formas distintas. Normalmente faziam uma boa avenida de conexão, tudo aquilo dava. Tem uma terceira forma de produção, que é a produção de moradias pelo Estado, moradias sociais, que tem formas muito distintas, mas que também tem muitas vezes a ficar isoladas, porque tem um problema forte o Estado na consecução da terra para construção. Então não consegue terra onde poder fazer isso. Então muitas vezes vai para fora, não? Isolados, então ficam outras áreas da cidade. Tudo isto é o que podemos chamar, e é chamado a sociologia, o urbanismo da América Latina, a urbanização formal. Isto é uma urbanização formal. Isto representa, dependendo das cidades, a metade da cidade, 60%, não mais disso. Bom, em alguns casos um pouquinho mais, mas em geral é isso. Então tem uma quarta área, que é uma urbanização informal mais consolidada, que se iniciou nos anos 40, 50 ou depois, mas que está consolidada. É uma consolidação muito forte, bem forte, não? Com moradias bem grandes, não? Uma destas favelas, eu trabalhei quando eu tinha 20 anos, não? E era, não? Todas as moradias tinham só um andar, não? E as paredes de madeira, chapa de metal, não? E agora todas têm 3, 4 e até 7 andares. Lá, é o mesmo lugar. Não tem propriedade da terra, tem todos os problemas, não? Que dá para imaginar, mas a consolidação forte do crescimento, do investimento privado, do dinheiro dos trabalhadores para a produção de sua própria cidade. É uma área informal consolidada. E uma última, que são
a urbanização informal ainda não consolidada, que está em crescimento, que estão ocupações recentes, não? Que tem ocupações recentes. Bom, nós tentamos, vou apresentar apenas uns pequenos dados, mas tentamos ver, consigo alguma interpretação, alguma visão diferente deles. Bom, fiz uma pergunta, um estudo sobre coesão social, não? Mas colocando tudo, são dados, não? E vendo a ver, não? Conseguimos que atinjamos uma significação, que atinjamos que conseguíamos em tudo, não? Que as áreas onde a institucionalidade não é forte é a urbanização informal não consolidada. É que a urbanização informal consolidada tinha um comportamento do ponto de vista normativo bem similar a outras áreas da cidade, não? Mas tinha muito similar. O que é que acontece? Como tem um processo de consolidação, não só, eu falei, dos andares, mas aqueles andares são, não? 3 ou 5 andares são relação social, não? É um tipo de conexão com outros, é uma legislação informal que não existe, não? Mas que permite, nas favelas, alugar, vender, comprar, deixar para filhos como herança. Então tem toda uma constituição normativa, não? Um controle social que ainda tem dificuldades com o tempo, agora tem mais dificuldades por o crime organizado. Isso é uma coisa aí que uno tem que ver. Mas, do ponto de vista disto, este outro dado também, quando analisamos a G quadrado, tem isso. Mas que coisa eu quero fazer chamar com isto, porque volto isto na palestra de hoje. Porque muitas vezes na sociologia, sobretudo no direito ou nos institutos de criminologia que têm dominação do direito. Porque tem muitos estudos de criminologia que têm uma visão muito mais ampla, muitos outros são só direito, não? A visão de institucionalidade e de normatividade é a formal, a jurídica. E a normatividade na sociedade não é jurídica. O jurídico é o fundo, mas a vida normal, não? É uma construção da instituição, do jurídico, não? Do ponto de vista do cidadão comum. Isto dá uma forma de legalidade, não? Que dá uma riqueza, mas que não é possível julgar, não? Com a lei. É uma construção, não é uma construção que a sociedade não tem ignorado, que existe lá. E não. Os contratos de aluguel nas favelas, Caracas, Bogotá, Porto Rico, Rio de Janeiro, não lembro um estudo que é maravilhoso que se fez com Lincoln Institute sobre isso. Não. A leitura de muito daquilo, não? É tudo o que as palavras do direito, mas que não tem legalidade. Mas é a construção da sociedade, é a construção, não, da normatividade e do pacto social, mas que não tem como fundamento, não, propriamente a base legal. Então, o que eu quero destacar, ressaltar, é que há uma institucionalidade informal que muito das teorias de institucionalidade, sobretudo as americanas, não conseguem, porque, bueno, não tem essa realidade lá, ou não tem tanta foto. Então, e muito da América Latina, às vezes quando pegam, não conseguem, não, o esforço, a presença da importância da institucionalidade informal.
E o outro elemento tem que ver com o que é a ideia da moralidade social, que ficou esquecida. A sociologia da moral ficou quase com palavrão. Esqueceu, a sociologia esqueceu. Não tem quase, mas muito do fundamento da institucionalidade informal é uma coisa moral, ou reclamo moral. O reclamo, as modalidades do reclamo por o pago da dívida, da aluguel, nas áreas não consolidadas, não, informais, não, é um discurso moral, não um discurso jurídico, é um discurso moral. Você tem que pagar, você tem um compromisso, não? Temos uma relação, uma interação, não? Como é que você não paga a dívida? Não? Então chega um acordo, não? Ou chega uma possibilidade, não que eu não tenho, eu perdi um emprego, mas dá uma vida social que não é possível, na minha perspectiva, não é possível subestimar ou ignorar para as relações sociais e para a construção da segurança e da. Bom, com isto, o que eu continuo a trabalhar é a ideia, temos que construir então o que eu chamo uma gramática social. Afinal, quando uno vai analisar tudo isto e analisa a interação social, para mim, uno trabalha em duas grandes dimensões. Uma, que é a lógica, a gramática do correto, e a segunda é a gramática das consequências. E todo comportamento no mundo da formalidade, mas também da informalidade, é assim. Não? Então, vamos ver como dá, do ponto de vista moral, eu chamo que tem a gramática do correto tem que ver com uma reciprocidade positiva. Não? Mas a gramática das consequências não é moral, é penal. E a penalidade tem também uma forma formal, que é o direito penal, a cadeia, tudo aquilo, não? E uma visão penal informal, que é nas relações sociais. E por isso eu botei lá do institucionalismo perverso, porque acho que um ponto que tem que ver, colocar muito, é o que é, não? As consequências, não? E a penalidade informal do crime organizado e a presença do crime organizado. Os análises que fazemos muito sobre o crime organizado é que a função, muitas vezes, das bandas, das facções, dos sicários, muitas vezes tem que ver com uma substituição do Estado na aplicação da penalidade e do controle social, aí perverso porque não é. Bom, isso que eu coloco aqui de uma maneira mais simples, muito, bom, tem que haver, tem expressão diferente, não? Classe, etnia, gênero, não é o mesmo, não? Tem que fazer muita mais especificações, mas não dá para explicar aqui, mas que eu quero ver a visão que uma coisa nas sociedades e na sociologia da informalidade ou da moral tem o que tem que ser feito, não? Que do ponto de vista clássico é o proscrito, o que não pode ser feito, que na sociologia clássica é o prescrito, não? Mas depois é as consequências. Se não tem consequências, a baixa da rule of law, em muitos casos, o que é a imensa impunidade. Quando a impunidade da sociedade, quando o fraccionamento das sociedades vai de maneira tão forte que está, quando a diversidade, o pluralismo, não, vai de uma maneira tão geral e tão grande que não aplica, não,
a moralidade, a lei não aplica a todos os grupos. Quando a polarização política chega a um ponto onde o que é bom para o um não é ruim para o outro, então não tem uma base comum, não? É bem difícil a construção desta forma de trabalho, dessa gramática social, porque as consequências, seja por impunidade, seja por impunidade seletiva, que é uma outra forma de estudar. Bom, e para concluir, para terminar, eu acho que o desafio para a sociedade, o desafio também para a sociologia, é buscar construir uma institucionalidade, como eu falei, menos baseada na repressão e no penal, ou no direito penal, é menos baseado na gramática das consequências e tentando fazer um reforço mais grande nos acordos sociais, no que é o controle interno, no que é o controle do grupo social, mais na área da gramática do correto. A sociologia, a criminologia crítica, ou a criminologia mais, alguns abogados, vocês podem conhecer o que é Ferrajoli. O Ferrajoli fala muito do que se fala, tudo essa teoria do direito penal mínimo. Bom, eu concordo com o direito penal mínimo, não tem que ser. A boa sociedade não tem como presença o direito penal, tem um outro sustento, né? E o direito penal mínimo, não, é importante, mas o direito penal mínimo só é possível quando tem, não, um acordo social grande. Se o acordo social não é grande, não dá, não tem jeito, não consigo. Não? Se a sociedade fica fragmentada, é o risco bem grande que temos na sociedade contemporânea e na América Latina, mas não só na América Latina, mas na América Latina, claro, é a fragmentação na sociedade por a polarização política, por a não consecução de acordos mínimos de convivência entre os desiguais, os diferentes, não? Que podem dar a possibilidade da vida social. Quando isso não acontece, não? Então é bem difícil e não dá para colocar o que eu vou pensar na ideia do direito penal mínimo. Bom, era isto que eu queria apresentar hoje. Muito obrigado pela participação.